Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono e hoje vamos falar sobre aterosclerose, um grande problema que envolve as doenças arteriais coronarianas, os acidentes vasculares encefálicos e outras complicações. Antes de continuarmos, não esqueçam de se inscrever no canal, acionarem lá o sininho para receberem notificações e darem seu like. A placa de ateroma nada mais é do que um acúmulo anormal de lipídios e tecido fibroso lá no revestimento das paredes arteriais. Essas substâncias vão bloquear então o fluxo de sangue, tá bom? Fazendo então com que esse sangue não chegue até o tecido que essa artéria está irrigando. Além disso, a aterosclerose ela envolve uma resposta inflamatória repetitiva à lesão da parede da artéria, levando essa artéria então a uma alteração na sua estrutura, alterações bioquímicas das paredes arteriais e também não pode deixar de falar aqui que ela é um grande problema de enfermagem, porque a partir do momento que o enfermeiro consegue entender esse mecanismo fisiopatológico e progressivo, ele consegue principalmente trabalhar com prevenções para que a gente possa então evitar a progressão do processo que pode ser fatal para algumas pessoas. Como acontece então essa patogênese da aterosclerose? Temos que lembrar então que um corte de uma artéria, nós vamos ter a camada interna de revestimento dessa artéria, que é denominada endotélio. Depois nós temos a camada íntima, a camada média e, por último, a camada adventícia. Tudo começa quando a gente tem uma resposta inflamatória no desenvolvimento da aterosclerose. Essa resposta inflamatória, ela acontece ao longo de muito tempo. Essa lesão ela pode ser iniciada por algumas situações, como tabagismo, hipertensão arterial, hiperlipidemia, obesidade, sedentarismo, ou seja, tem outros fatores envolvidos aí. Esse endotélio, então, é submetido a alterações e interrompe a produção dos agentes antitrombóticos e os vasodilatadores normais. Na inflamação, ocorre a atração, então, de células inflamatórias, por exemplo, os macrófagos. Os macrófagos, eles fagocitam os lipídios e transformam esses lipídios em células espumosas. Além disso, os macrófagos também vão transportar esses lipídios para dentro da parede arterial. Uma parte dos lipídios ela vai ser depositada sobre a parede dessa artéria, formando então estrias gordurosas. Os macrófagos ativados também vão liberar substâncias bioquímicas que produzem lesões ainda mais nesse endotélio por meio da contribuição da oxidação da LDL, ou seja, das lipoproteínas. Essa LDL oxidada, ela é tóxica para as células endoteliais e alimenta ainda mais a progressão desse processo de aterosclerose. Após o transporte então dos lipídios para dentro da parede arterial, as células musculares lisas elas vão se proliferar e vão formar então um revestimento fibroso sobre o centro preenchido por um infiltrado então lipídico e um infiltrado inflamatório. Esses depósitos são chamados então de ateromas ou placas de gordura. São projetados para dentro da luz do vaso, deixando essa artéria estreita e obstruindo o fluxo de sangue, tá bom? Para os órgãos ou tecidos que essa artéria supre. Além disso, essa placa ela pode ser classificada, tá bom? Como estável ou instável. Isso vai depender do grau de inflamação, da espessura do revestimento fibroso. Se o revestimento fibroso sobre essa placa for espesso e o acúmulo de lipídios permanecer relativamente estável dentro dela, ela vai conseguir resistir ao estresse do fluxo sanguíneo que passa por essa artéria, e da própria movimentação arterial. Agora, se esse revestimento for fino e a inflamação estiver em andamento, a lesão se tornará o que a gente chama de placa vulnerável ou placa complicada. Isso acontece porque o centro lipídico pode crescer, causando ruptura da placa fibrosa. Uma placa rompida atrai plaquetas e causa a formação de um trombo. Lembrando que quando as plaquetas saem de dentro do vaso e encontram outras substâncias, ela ativa as plaquetas e aí a gente começa então a formação do coágulo. O trombo, ele termina de obstruir essa artéria, causando um quadro chamado de trombótico, ou
tá bom? Ele pode também ser deslocado pela própria turbulência do sangue e se alojar numa outra artéria de menor calibre. Nesse caso, ele vai ser chamado então de evento embólico. Lembrando, pessoal, que a aterosclerose ela é a principal causa de acidente vascular encefálico isquêmico e das doenças arteriais coronarianas, que levam ao infarto agudo do miocárdio. Principalmente pela formação de um evento embólico, ou seja, esse trombo formado a partir da placa de ateroma, ele se desloca e vai obstruir artérias de menor calibre. As placas ocorrem normalmente nas áreas de maior turbulência sanguínea, né, como nas bifurcações de uma artéria que normalmente é torta, ou seja, tortuosa. Na ramificação da aorta, nós temos o aparecimento de várias placas de ateroma, por isso, dá atenção especial ao grupo de risco, que pode ter, então, a formação de um evento embólico ou trombótico. Deixo aqui as referências utilizadas, então, nessa nossa videoaula, Até a nossa próxima aula e utilizem esse conteúdo quando a gente falar, então, do acidente vascular encefálico e da doença arterial coronariana.